Ravissani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Breton, a sua marca. Bplan Group. Soluções e resultados para os seus negócios. Promove consórcios, realizando sonhos desde 1967. AG Immigration. Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work. Infinitas possibilidades. Já vai começar, Ravissani Live Show. Já vai começar, Ravissani Live Show. Muita alegria pra compartilhar, sabedoria pra vivenciar. Aumenta o volume que o Rabi chegou. Ravissani Live Show. Aumenta o volume que o Rabi chegou. Ravissani Live Show. Boa noite! Sorria! Sorria com alegria e viva a vida com muita sabedoria. Mais uma edição da Ravissani Live Show no ar! Estamos sendo exibidos em rede nacional pela TV Gazeta, pelo Facebook da Hebraica de São Paulo, o maior clube judaico do mundo, pelo YouTube do Instituto Ravissani, mais um programa iluminado, aqui no coração da Faria Lima, diretamente dos estúdios da Loop Work, em parceria com o Instituto Ravissani. Muita alegria, maestro! Ô maestro, você chegou atrasado hoje, hein? Ô Rabino, me desculpa, eu saí de casa, perdi o ônibus, vim correndo atrás dele, que eu não vi, eu já estava aqui e acabei, foi bom, que eu economizei R$10. Não, por que não correu atrás de um táxi? Ia economizar muito mais. Meus amigos, todo mundo quer economizar e todo mundo quer ganhar. Ninguém sai de casa para perder. Imagine que alguém chega para se matricular como calouro na universidade e pergunta: quando vou receber o meu pagamento? O que você quer dizer? Você que tem que nos pagar? Do que você está falando? Eu vim para cá para ser engenheiro e ganhar muito dinheiro? Eles levam esse cara para o hospício. Por quê? Porque todo mundo entende que se você quer ser engenheiro, primeiro precisa aprender o negócio. Na busca pela sabedoria, você pode ouvir boas informações, mas ainda assim desanimar. Às vezes as pessoas escutam uma palestra sobre como ganhar autoconfiança e não funciona. No final dos 90 minutos, ainda não se sente autoconfiante. Você acha que você vai receber na hora? O processo leva o seu tempo. Negócio e risco andam de mãos dadas. Para ter sucesso nos negócios, você precisa estar disposto a correr riscos. Quantas vezes eu já orientei CEOs, mentorados, para reservarem um tempo para aprender a Torá, e eles respondem: Rabino, nessa fase da minha vida? Todos nós precisamos de mais alegria na vida. Perceba que há um custo para obtê-la. Não tente apenas uma vez e diga: ai, não funcionou. Se for importante o suficiente, você tentará a terceira, a quarta, quantas vezes for necessário. Se você pode ser feliz o resto da vida, vale o investimento, não? Todos nós sabemos que para ter sucesso nos negócios, você precisa se manter atualizado sobre as tendências e inovações do setor. O negócio da sua vida, você preside. Você é o CEO dessa empresa. E nesse corredor da escola da vida, você precisa se manter atualizado
com as últimas técnicas de sabedoria. Invista em conhecimento. Invista em conhecimento, pois ele gera alegria. Tudo isso o manterá crescendo e o manterá longe da ignorância e da apatia. Nunca diga, não posso. Se for a coisa certa a fazer, então você sim pode fazê-lo. Perceba que toda vez que dizemos não consigo, isso nos impede de crescer. E falando em crescer, me vem em mente a minha convidada dessa noite, que cresceu muito nessa existência física. Ela vai nos inspirar. E eu tenho certeza que você de casa vai se emocionar hoje. Porque hoje eu converso com a fundadora do Instituto Happiness Brasil, ela que é jornalista, autora, palestrante, mentora e autoridade na ciência da felicidade, Sandra Teschner está aqui. O programa de hoje está iluminado. Não saia daí, daqui a alguns segundos a gente volta. Vamos de volta! Rafsani Live Show! Rede Nacional pela TV Gazeta. Maestro Thiago Miranda no teclado. Yuri na bateria. Almôndega no baixo. Almôndega, o homem que não ri. Maestro, o Almôndega, o baixista, o homem que não ri. O desafio já foi lançado nos programas anteriores. Ninguém conseguiu fazer esse homem rir. Almôndega, o homem que não ri. E se você de casa quer vir aqui no palco e desafiar Almôndega a rir, o desafio já está acumulado em R$1.000. R$1.000, mas eu duvido, maestro. Ninguém jamais fez esse homem rir. Chegou o momento que todos aguardavam. Ela, minha convidada, já está preparada para entrar. E ela, que viveu uma experiência de quase morte, há quase uma década, que a levou a estudar intensamente a ciência da felicidade, tendo sido certificada profissionalmente como Chief Happiness Officer pela Universidade da Flórida. Ela é fundadora do Instituto Happiness do Brasil e autoridade na ciência da felicidade, Sandra Teschner. Vem pra cá! Sandra, que alegria, hein? Somos dois. Sorria com alegria! Que delícia estar aqui. E eu tenho uma dica para o Almôndega. Uhum. Posso dar? Olha, será que você faz ele rir? Olha, eu não sei se eu vou conseguir fazer... Olha, a Almôndega já está olhando Não vai rir. Né? O Almôndega é o homem que não ri. Mas eu preciso dizer... Mas eu acho, Sandra, que até o final do programa, vamos ver. Mas eu tenho uma dica para ele, tá? Só uma dica inicial, tá? Almôndega, para que seu cérebro tenha essa sensação positiva de que está tudo bem, você pega uma caneta e faz assim, Pelo menos seu cérebro está acreditando que você está sorrindo, tá? Dá uma caneta para ele, gente. Sandra, querida Teschner, você sabe que você, na minha visão, é a alegria personificada. Você é uma mulher que foi escolhida. Você não escolheu, você foi escolhida. Você foi
concebida com uma experiência de quase morte. Vamos falar sobre isso. E no seu regresso à vida, você recebeu sobre si a missão da felicidade. Você sabe que um dos pilares do Instituto Rav Sani, um dos meus mantras é a alegria, e a Kabbalah ela bate nessa tecla da alegria, e nós sabemos que sem alegria nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então o nosso bate-papo hoje, Sandra Teschner, vai ser muito, 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 muito inspirador para o nosso público, para toda a nossa audiência. Mas antes, o programa preparou uma homenagem para você. Vamos assistir a homenagem, por favor. Jeito. E eu só pediria humildemente ao poeta para trocar liberdade por felicidade, que ter feliz é libertador. Que linda homenagem, hein? Uma homenagem que emociona. Você está até lacrimejando depois dessa homenagem maravilhosa. Sandra Teschner, alemão? Alemão. Você sabe que o meu também, né? Sonnenreich. Sonnenreich. O Império do Sol. Do Sol. O Reino do Sol. O Reino do Sol. Mas vamos falar da sua missão. Você, quando criança, já era uma criança alegre, simpática, ou isso veio com o tempo? Você entendeu que isso é uma ferramenta que pode ser conquistada, aperfeiçoada e disseminada? Existem os dois lados, né? Eu fui uma criança muito feliz. Eu posso dizer que eu tenho o privilégio de ter essa parte genética muito forte. Porque se assim fosse, todos aqueles que eram alegres quando eram pequenos, quando eram crianças, viram pessoas super alegres, mas isso não é verdadeiro. Então eu acho que a grande mensagem aqui hoje é a gente mostrar para as pessoas que felicidade se aprende. É possível e é um estado emocional também duradouro. Duradouro. É um estado emocional duradouro. Que está no nosso controle. Que está no nosso controle. Se interiorizarmos os valores corretos. Perfeito. Olha... Agora, não, você hoje está falando aqui com um grande entusiasta e como rabino e disseminador do judaísmo para o Brasil e para o mundo, a felicidade é a base. É a base. Não existe você vivenciar o judaísmo se não for com alegria. Eu até falo para os meus alunos, se você não está sentindo prazer e felicidade na sua vivência, não é judaísmo. É outra coisa que te ensinaram. Alguma coisa está errada. Vamos recalcular, vamos fazer uma revisão aqui da matéria. Porque a alegria e o judaísmo são uma entidade só. Mas, Sandra, eu vi que você foi formada na Universidade da Flórida. Eu nem sabia que existia esse cargo. É Chief Happiness Officer. Exatamente. Como é que funciona isso? Na verdade... Você tem o CEO, né? Tem, e tem o chefe de felicidade. Que é você. Nas organizações, que sou eu. E hoje se tem muito como consultoria, que é o que eu faço. Né? Eu não estou em uma empresa específica, é um cargo que lhe possibilita trabalhar nas mais diversas empresas no formato de consultoria. Você faz um diagnóstico naquela empresa e atua como um responsável pela felicidade numa organização. E é natural, porque quando uma pessoa alegre, igual você, entra no ambiente, modifica o ambiente. É contagioso. É contagioso. A Kabbalah, que é a parte mais mística da Torá, em hebraico, que aliás os meus membros do Rav Sani Networking Prime Club, eles ganham uma pulseira. Então tem algumas palavras nessa pulseira. Uma delas é simha. Simha. Falou certo? Sim. Fala de novo. Simha. 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 Simha, que é alegria. Só que a Kabbalah, ela fala que a letra Shin,
que é a primeira letra da palavra simcha, e a letra tzadik podem ser trocadas. Então, se eu troco uma letra pela outra, eu leio a palavra tzmicha. E tzmicha é florescimento. Então, a alegria gera florescimento, no sentido de que a pessoa feliz entra no ambiente, ela contagia o ambiente e ela faz florescer a alegria naquele ambiente. Por isso é tão importante a alegria ser vivenciada, porque as pessoas, não, eu estou feliz comigo mesmo, e o que importa é o que está acontecendo aqui dentro do meu coração, dentro da minha... Não! O seu rosto é um recinto público, e você tem o dever de sorrir, sempre com muita alegria. Exato. E se essa alegria for verdadeira, se for a base de uma felicidade duradoura, não existe essa felicidade duradoura guardada entre quatro paredes internas. Toda felicidade, ela é compartilhada. Então, você automaticamente, você contagia positivamente esse ambiente. E Sandra, você lá no camarim, lá comigo, falou da sua terra, a Bahia. Isso. Na verdade, você é baiana? Sou baiana. Você nasceu em Itabuna, Bahia. Itabuna, Bahia. Isso. E você tem o sotaque. Embora tenha morado quase 13 anos na Alemanha, Sim. dos 17 aos 30, Sim. e desde então vivo em São Paulo, eu brinco que a gente tira o baiano da Bahia, mas a Bahia vai junto. A Bahia vai junto, e você, quando fala felicidade, Isso. como baiana, você pronuncia felicidade. Isso. Fé. Fé. Fé, de Felicidade. Então, a fé, ela precede a felicidade? A fé é um grande motivador da felicidade, porque crer, eu sempre digo, não é nem crer para ver, né? É no crer. O crer se encerra em si. Eu já estou sendo feliz enquanto eu creio, né? Já é uma motivação, já é uma forma de florescer. E veja, como a felicidade é algo tão incrível, ela é colaborativa, ela é compartilhada, como você disse anteriormente. Então, não é algo que a gente guarda só para a gente, é algo que a gente impacta positivamente o ambiente à nossa volta. Quanto tempo levou essa sua capacitação para se transformar numa autoridade na ciência da felicidade? Eu diria que, no meu caso, eu acho que os últimos 10 anos foram fundamentais. Mas 10 anos? 10 anos. Agora, eu preciso dizer que é possível fazer um curso, eu formo felicitadores. Boa. Eu formo pessoas para serem capazes de aplicarem os conceitos de felicidade nas organizações, para as outras pessoas, no convívio social, consigo mesma. No alemão tem um ditado que se diz "Nach mir die Sintflut", que é depois de mim o dilúvio, né? Então, Maestro, sabe pronunciar o ditado? Nach mir die Sintflut. Nach mir Die Sintflut. die Desinfluto. Foi muito bem. Muito bom, maestro. Muito Alemão bom. é muito complicado, muito difícil. Você sabe que eu fui para a Alemanha, fiz escala em Israel e me emocionei muito. Meu avô nasceu lá, toda a história, milagrosamente, como eles sobreviveram ao Holocausto, mas eu fiquei com uma palavra na minha cabeça, que é aeroporto. Flughafen. Viu? Nunca mais esqueci. Muito bem. Ô Sandra, você dizia então que existe um ditado... Que fala depois de mim o dilúvio. Depois de mim o dilúvio. E eu tenho muito cuidado com esse ditado, né? Eu tenho muito cuidado com ele. É praticamente você viver de uma forma onde o desenvolvimento humano não é sustentável, né? Porque você fala, bem, eu não estou mais aqui, quem quiser que se dane. Né? E eu acho que o pensamento é exatamente outro. É o que eu planto, né? Que flores, que árvores, o que vai nascer depois de mim. Eu acho que é uma simbologia. E nesses muito 10 importante. anos, óbvio, é muita coisa, mas o que mais te emocionou 10 anos de estudo intenso, quais são aqueles valores que não saem da ponta da tua língua? Eu diria que o mais fascinante para mim, com todos esses estudos, é constatar que eu já sabia muito de tudo isso. Eu só fico muito feliz. E quando você está aqui falando, você falou do florescer, eu estou vendo o livro do Martin Seligman, Flourishing, ou de grandes estudiosos da psicologia positiva que nos últimos 20 anos trouxeram. E você está me falando aqui do Torá, você está me falando de Kabbalah. Sim. Então, isso ocorre com a gente frequentemente também, de perceber que na fé, né, a gente já sabia muito do que hoje está só comprovado no sentido científico. Por exemplo, dar é melhor do que receber.
É comprovado cientificamente. Como é que se mede isso? Os estudos levam pessoas a darem, outros a receberem. É medido tanto do ponto de vista da alquimia, como está o seu sangue, o que está sendo medido, o que está em circulação, quais são os hormônios que estão em circulação. Ao mesmo tempo, também é visto com ressonância magnética. Ou seja, a lógica é o contrário, quer dizer, eu vou deixar de ter aquilo. Então eu não vou ficar mais feliz do que se aquele objeto continuar comigo, mas a ciência comprovou justo ao contrário, que quando você dá, o sentimento é muito mais prazeroso do que você prender aquilo apenas para si. Exato. E você ainda forma o famoso ciclo virtuoso. Ele existe, cientificamente comprovado. Então, é claro que haverão pessoas que vão dizer, o universo conspira. São maneiras diferentes de dizer que, porém, existem estudos mostrando que nós nos conectaremos com pessoas mais semelhantes que a gente. Então, a tua luz detectou um dos pontos do meu cérebro e fez com que sentássemos na mesma fileira na Academia Paulista de Letras. E começássemos já sentamos. E desenhamos juntos, sorrindo. Desenhando muito e sorrindo muito. Exatamente. Né? Na Academia Paulista de Letras. E você sabe que você falou uma coisa linda, dar é mais prazeroso Sim. do que receber. A Kabbalah explica que quem dá imita Deus, que é o grande doador. Então, você imitando Deus, automaticamente você se conecta com Ele. Não tem prazer maior do que a conexão entre criatura e Criador. Perfeito. Mais uma explicação que nos explica por que quando eu só tenho um sanduíche, e é o meu único sanduíche, é a minha janta, e você vê um mendigo na rua, faminto, que não come há semanas, e você dá para ele o sanduíche, é mais prazeroso. O sentimento de prazer é maior do que se você tivesse comido e degustado aquele sanduíche. Sem dúvida. E provavelmente... Porque naquele momento você imitou Deus. Você imitou Deus. A maneira como você se sentiu, ela já recompensou. E porque você está a alquimia do seu corpo, que aí muita gente fala assim, mas aí a química do corpo... Tá, mas essa química do corpo tem que ser também, né? Tem que ter vindo de algum lugar. Claro. Nós somos tão perfeitos. Claro. Porque nós viemos, né? Aí eu digo, não é coincidência, é deucidência. Essa né? é boa, essa é boa. É deucidência. Boa, mais uma autoral. 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 São as deucidências da vida. Bom, uma das fórmulas já foi compartilhada aqui, já foi comprovado cientificamente, Sim. que dar é mais prazeroso do que receber. Isso colabora com a nossa felicidade. Então, alguém que quer ser mais feliz, você está aumentando o nível da sua doação, da sua colaboração, do seu altruísmo. Essa é uma das fórmulas. Agora, Sandra, não podemos deixar de falar. A experiência de quase morte. Sim. Milhões de pessoas no mundo já vivenciaram a morte clínica. E elas nunca se viram. E deram o mesmo depoimento que você deu e que registrou no livro que a gente já vai falar sobre ele. Eu queria entender como é que foi essa experiência, o que você viu, o que você sentiu, e como isso modificou a sua vida. Ela já vai responder isso logo, logo, depois de um breve intervalo. Não saia daí! Estamos de volta! Café Live Show! Rede Nacional! Pela TV Gazeta. Tem ao meu lado aqui Sandra Tesner, a rainha da felicidade, embaixadora da felicidade, autoridade na ciência da felicidade. E eu acho que o ponto de inflexão foi a morte clínica, que você registrou aqui no capítulo do livro da Escola da Vida, que a gente já vai falar sobre ele, do nosso querido Ricardo Bellino. Mas como é que foi isso, Sandra? Fundamentalmente, é muito simbólico, porque, resumidamente, eu me afoguei no meu próprio sangue. Né? Hemorragia interna? Não, eu tive uma hemorragia externa, mas na tentativa de fechar essa hemorragia, uma hemorragia, né, nasal muito profunda, eu já estava de anestesia geral, certo. Eu já estava anestesiada. Certo. Quando eu tive uma nova hemorragia, mas veja bem, eu estava anestesiada, mas ainda não entubada. Sim. Então,
Os segundos entre estar anestesiada e ser entubada, eu tive uma hemorragia gigantesca, o que impossibilitou minha intubação. Entendi. E com isso, eu broncoaspirei, ou seja, eu me afoguei no meu próprio sangue. Literalmente, tirou-se litros de sangue do meu pulmão depois. Até hoje, é uma coisa que eu engasgo para poder falar, assim. Eu acho que esse livro foi a primeira vez onde eu escrevi realmente sobre isso, né? Eu digo que eu tive uma experiência quase morte, mas eu nunca vou tão a fundo nela, né? Então, fato é que os médicos, né, eles achavam, estava no Hospital Alemão aqui em São Paulo, e os médicos achavam que eu realmente não ia sobreviver à noite. E a minha volta foi muito interessante, porque quando eu abri os olhos entubada, eu tinha a clara... Eu só queria pedir à médica que estava na minha frente uma caneta, porque eu queria escrever uma frase que estava na minha cabeça, que é a sabedoria da vida consiste em mudar tudo que a gente pode mudar, aceitar tudo que a gente não pode mudar, mas principalmente saber diferenciar essas duas situações. E isso, para mim, foi um mantra de vida. Isso é real. Essa passagem, o que eu vi, né? A luz no fundo do túnel é pink. E o sentimento de prazer. De uma paz, como eu posso dizer para vocês. Eu olhava aquelas pessoas ao meu redor e eu costumo dizer que era como se eu estivesse... Olha que louco como a gente interpreta. Eu queria sair dali dizendo, eu estava no manicômio, eu estava num hospício, eu estava numa casa de pessoas com doenças mentais. Por quê? Porque, na verdade, a única pessoa louca naquele contexto, ou deficiente cognitiva, para ser mais precisa, era eu. As pessoas estavam numa paz tão grande que eu as invejava. E este é um verbo que eu não costumo usar. Eu tinha inveja daquelas pessoas. Eu queria me sentir como elas. Eu me sentia alguém extremamente ansiosa, sendo empurrada como se fosse numa maca ou numa cadeira de rodas, e eu olhava à esquerda, à direita, embora não tenha visto ninguém que eu conhecesse. Uau! Você sabe que, então, esse prazer, milhões de pessoas vivenciaram isso. E os mesmos depoimentos, é muito parecido os depoimentos, e o prazer, e muitas pessoas falam que elas não queriam voltar. O Zohar, que é a obra máxima da Kabbalah, há mais de 2000 anos atrás, ele descreve esse caminho da separação entre o corpo e a alma e a conexão da alma com o mundo das almas. E ele descreve exatamente há mais de 2000 anos atrás o que essas milhões de pessoas hoje, que vivenciaram morte clínica igual você vivenciou, as mesmas características, os mesmos depoimentos, as mesmas visões. Isso já foi registrado há mais de 2000 anos atrás. É incrível. Pelo Zohar HaKadosh. Mas, se você pudesse, você continuava lá, então. Eu continuava lá. Mas você sentiu que você precisava retornar. Exato. Você falou que ainda não chegou a sua hora. Não é à toa que você é o Ravi Sani. E que você precisava regressar com uma experiência, com Mas uma nova visão para concretizar a sua missão aqui na Terra. Eu não era um deles. Para mim estava absolutamente claro. Eu não sou uma dessas pessoas. Eu não estou... Para mim, a frase era: eu não estou pronta. Eu não estou pronta para isso aqui. Mas a sensação era maravilhosa. Eu queria replicar aquilo. E era muito claro para mim que eu queria que outras pessoas sentissem, fossem capazes de buscar essa paz interior. Você vai se transformar num instrumento. Isso, que não bastaria só ser feliz, eu precisava ser uma felicitadora. Felicitadora. E aí você começou. Qual foi o primeiro passo? Eu procurei o primeiro curso que eu achei nos Estados Unidos, né, e fui em busca, e também para conhecer pessoas que já... Estavam fazendo grandes isso. Profissionais que já fizessem isso. Fiz amizade com alguns, né? Tem o ex-CBO da Google, Mo Gauda, é alguém que virou um grande amigo e me auxiliou muito nesse processo. E basicamente, assim, eu estudei muito, né? Eu fui atrás de dizer, meu Deus, eu já tenho uma conexão que é muito minha, e eu preciso exponencializar isso, eu preciso levar isso adiante. E foi assim que eu conheci, nos Estados Unidos, a Duda, que era uma criança de 2 anos de idade. A Duda? Duda, o nome dela é Duda, a primeira das minhas crianças que eu diria que eu adotei. Como é que era a Duda? A Duda tinha 2 anos de idade, ela dizia em rede social, era o Facebook na época, e com 2 anos de idade ela dizia o seguinte:
amanhã vou cortar minhas pernas, meus pés, porque eu vou andar, correr, pular, subir em árvore. Quando eu vi aquilo dali, eu falei, agora ela vai. Para mim, era uma coisa, era agora ela vai. Eu vou fazer com que isso seja possível, porque é isso dela. Mas explica melhor, ela não tinha as pernas? Não, ela ia ser amputada das Ela ia ser pernas. amputada. Ela nasceu sem os ossos da perna e tinha sido uma decisão, enfim. Então o médico falou que era necessário A amputação das bilateral pernas e das dos- pernas. Só, no caso da Duda, era só das pernas. das duas pernas. Das duas pernas. E ela tinha 2 anos de idade. E ela, antes da amputação, falou. Falou em rede social, a mãe gravou. Você viu ela na rede e você foi atrás dela. Fui atrás dela e logo que cheguei no Brasil depois, e lá em Miami mesmo, já fiz a campanha, já mandei para aqui, entrei em contato com outras pessoas. E assim que cheguei no Brasil, e de lá já procurei a mãe, e olha que incrível. E eu pergunto, diga a Duda que ela vai conhecer uma tia, e eu quero saber o que ela quer de presente. Então, eu vou para sua casa, né, no interior de São Paulo, eu vou conhecê-la. Ela diz, eu sei o que eu quero, sapatos. E você pegou Vieram esse caso, outras. abraçou essa causa. É de dentro de Duda é casa. sua filha. É minha filha, e aí veio outras E hoje crianças. como está a Duda? Maravilhosa, estava com a gente no final de semana passado, há 2 finais de semana, foi meu aniversário, eu a batizei. E olha que coisa interessante. Mas você fez com que ela fosse assessorada para poder ter uma perna mecânica? Ela tem, sempre tem. A gente tem Graças que lembrar, a você. graças a mim, e assim, Ao movimento ao que você movimento. criou. Isso, pronto, você falou muito bem. Graças ao movimento criado. E detalhe, quando uma criança perde as pernas com 2 anos de idade, significa que ela vai precisar de pernas novas, né? A gente chama de pernocas, Sim. durante toda a vida, Sim, porque sim. ela cresce Sim. e há necessidade do crescimento, de mudança de próteses também. Sim. Você basicamente, através de toda a sua expertise, todo o seu estudo, toda a sua bagagem, você está plantando sementes no coração das pessoas para que as dores não se transformem em sofrimento. Perfeito. Ou seja, a dor é inevitável, o sofrimento é uma escolha. Exato. E o ângulo da visão, através dessa bagagem que você está disseminando e interiorizando no coração das crianças, ou dos adultos, de todos aqueles que te acompanham, é algo sagrado, Sandra. É algo sagrado. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Você conhece o Pedro Pimenta? Conheço. Ele já esteve no programa, porque Aham. ele também, ele não se deu por vencido, ele não tinha uma Sandra. Ele foi a Sandra de si mesmo. Eu sei. Você conhece a história dele? Conheço a história de Pedro e eu tenho uma história, inclusive, rapidamente para contar sobre o Pedro. Eu tenho uma outra afilhada que é a Jéssica. Eu escrevi o livro dela, eu vou inclusive deixar com você depois, chama-se Desista de Desistir. A Jéssica, aos 11 anos de idade, perdeu as 2 pernas, os 2 braços, 90% da pele do corpo dela inteirinho, lábios, orelhas e, por fim, ela perdeu a audição. Ela tinha um desejo muito grande de um aniversário de 15 anos. Ela falava muito, eu vou ter um dia um aniversário de 15 anos. E, na verdade, eu temia que esses 15 não chegassem, né? Mas, naquele momento, o que contava para mim é vamos fazer esses 15 anos em 13, coisa mais cafona, ter que esperar 15 anos para fazer um aniversário que se quer, se a gente pode fazer com 13. Eu digo para a Jéssica que ela tem que ir numa dentista minha aqui em São Paulo, porque eu quero dentes lindos nessa festa. Óbvio que, por não ter braços, há uma dificuldade natural, né, na escovação dos dentes. E ocorre que lá nessa dentista, enquanto ela fazia limpeza, pouco antes do horário da festa, ela ainda estava dando ali uma limpeza final para a festa, uma pessoa que tinha um horário marcado, ouçam isso, gente, se não é uma deucidência, tinha um horário marcado com a minha médica, houve um atraso, ele ficou ligeiramente chateado, porque a dentista atrasou. A minha dentista sai com a Jéssica, pede desculpas, ele entende por quê, e tão breve a Jéssica saiu, ele diz, poxa, desculpa, eu tinha me excedido, mas agora eu entendi por quê. E eu tenho um sobrinho, que é o Pedro Pimenta, que também não tem as pernas e os braços. Nesse momento, a minha dentista me liga, eu pronta para ir para a festa. Você já ouviu falar em Pedro Pimenta? Eu falei, para. O que tem Pedro Pimenta? Ele está na casa do meu próximo paciente e ele está perguntando se é para ele ir para a festa. Olha só. Eu vi Jéssica, que não tem pernas, cair uma única vez na minha vida no chão. Ela caiu quando viu Pedro Pimenta. Ela caiu. Aí ela falou assim, mas Dinda, eu caí de alegria, tá? Não fica triste porque eu caí de alegria. Você está até emocionada. Eu estou muito emocionada, porque realmente foi um momento, assim, para mim é inesquecível.
as deucidências desse dia são Mais uma incríveis. deucidência. Mais uma. Sandra, puxa vida, é muito emocionante escutar tudo isso. E você falou da ciência. Uma das fórmulas é dar é mais prazeroso do que receber. Isso influencia diretamente na nossa felicidade. Agora, a meditação também é muito importante. No judaísmo a gente fala da tefilá, né, que é a oração, é a reza, é a meditação judaica, 3 vezes por dia. Mas desde o momento em que a gente acorda, a gente, ao abrir os olhos, nós agradecemos pela vida, por mais um dia de vida, pelo privilégio de mais um dia de vida. O que você me diz sobre a meditação? Ela já vai responder isso logo, logo, depois de um breve intervalo. Não saiam daí! Estamos de volta na Arapsani Live Show! Muita alegria! Tem ao meu lado aqui Sandra Teschner, autoridade na ciência da felicidade. Que alegria, Sandra. Vamos falar da meditação? Porque depois eu quero falar desse livro aqui, que é o livro da Escola da Vida, é uma edição comemorativa de 15 anos, já vamos falar, do Ricardo Bellino, que você escreveu o capítulo 0. Exato. Mas antes, a meditação no judaísmo é muito forte, mas na ciência da felicidade, com certeza, tem a sua marca. Completamente. E olha que quando você falou da meditação, você já trouxe um outro componente inexoravelmente necessário na ciência da felicidade, que foi a gratidão. Sim. Então, você falou, a gente medita, já inicia o dia sendo grato, então a gente já está falando de... E verbaliza essa gratidão. Verbaliza essa gratidão, porque verbalizar é importante sim, você internaliza, o cérebro diz obrigada, já que você fez sua parte, eu faço a minha, Exato. Eu vou te recompensar por isso. Mas a meditação é absolutamente em parâmetros científicos. Ela tem o imenso poder de conectar a gente com aqui e agora. Segundo a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde brasileiro. Brasil é o primeiro colocado. Em ansiedade, nós somos. E a meditação é dita em termos realmente científicos como sendo, digamos assim, um elemento solucionador disso. Por quê? Porque a ansiedade tem muito a ver. Ou você está preso no passado, ou você está preocupado com o futuro. Você nunca está aqui agora. Independente, olha só, independente da gente estar falando de religião. Independente do texto que você vai usar na sua meditação. Que Independente. seja com as suas palavras, Exato. mas medite. Mas medite. Reconheça, aprecie. A apreciação é Exato. outro fator imprescindível para É essa um gatilho ciência. poderoso. Eu recebi das mãos do autor, na Academia Paulista de Letras, onde ele lançou a edição comemorativa de 15 anos da Escola da Vida, não é verdade? O Ricardo Bellino, que eu costumo chamar ele carinhosamente de Belinovski, mas é o nosso querido Ricardo Bellino. Que bacana. E ele me presenteou com o pós-fácil desse livro. O pós-fácil aqui, se você chegar lá, você vai ver lá o pós-fácil que eu escrevi, A Vida é uma Escola. Que incrível. Mas o capítulo 0 do livro foi escrito pela rainha da felicidade, a Sandra. Como é que foi isso? O convite... Um convite inusitado. E Né? que te emocionou muito, Me eu lembro, na emocionou. Academia Paulista de Letras, quando ele nos presenteou com o diploma da Escola da Vida, Exato. você estava bem emocionada. Muito. Porque, veja, é o mesmo que você dizer, uma obra que já existe, né? A obra ela já está em pé, né? Ela existe, ela precisa de uma nova fundação, né? Então, isso é como você trazer novas raízes para alguma coisa que já existe. E eu acho muito simbólico que você fez o pós-fácil, né? Você Você ali estreou e eu encerrei. e dando ali embaixo, né? Trazendo semente, trazendo adubando, porque antes de sermos qualquer coisa, ou seja, antes de alcançar o que se entende por sucesso no empreendedorismo, você tem que ser feliz. E o Bellino, entendendo isso, me fez esse convite e eu realmente fiquei extremamente emocionada. Sandra, então eu tenho uma surpresa para você, que se emocionou tanto no dia do lançamento do livro. Eu trouxe o Ricardo Bellino aqui, no palco da Arapsani Live Show, um presente do programa para você.
Vamos receber o Ricardo Bellino! Ricardo Bellino. Ricardo Bellino. Ricardo Bellino. Not a Sunday Live Show! Sandra, vem pra cá, vamos pro meio do palco, por favor. Que bom. Vamos centralizar aqui o Bellino, você de um lado e eu do outro. Vamos. Bellino, esse livro aqui, querido. Querido, tudo bem, querido? Rabinovski. Olha, esse livro aqui está transformando vidas. E a Escola da Vida só podia sair da sua mente brilhante. Porque, na minha opinião, você é o grande publicitário dessa geração. No bom sentido. Você usa a sua criatividade e o seu marketing para o bem, com propósito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse livro, da Escola da Vida, o convite que você fez para a Sandra, o convite que você fez para mim. Por favor, o palco é seu, Bellino. Querido Rabinovski, na verdade, isso aqui não é um livro, né? Isso é um projeto de vida. Né? Isso é uma escola onde eu me matriculei e não tenho nenhuma intenção de sair da escola com um diploma. Na verdade, é uma escola de valores, de princípios, que me faz relembrar, né, o porquê que eu faço as coisas. Porque saber responder o porquê nós fazemos alguma coisa dá significado. E propósito não é uma bicicleta que você compra numa loja e parcela no cartão. Propósito se exercita todos os dias. Né? E pessoas que nos encontramos ao longo dessa jornada da Escola da Vida dão esse propósito maior. Né? Sandra foi essa querida alegria. Alegria com pernas. Alegria com pernas e sorriso. E sorriso. Porque se não sorrir, não tem alegria. Tem que sorrir com alegria. Né? Sempre. E com sabedoria. Então, na verdade, ela trouxe essa nova dimensão, porque a escola tem que se atualizar, e a Escola da Vida não falava de felicidade, mas eu sempre exercitei a felicidade de forma autodidata. Então, ela veio trazer esse embasamento e não podia deixar de exercitar aquilo que eu sempre prego, de que o sucesso, né, vem depois. A felicidade precede o sucesso. Então, o livro que fala de empreendedorismo, fala de valores para você ser próspero, tem que ter um capítulo anterior ao primeiro. E o que antes do primeiro tem o térreo, o zero. Sandra, ele enxergou em você a base do edifício, a base do arranha-céu. Exato. Então, isso deu essa nova, né, perspectiva. E você, Rabinovski, foi esse amor à primeira vista também, e trazer você para nós trocarmos um pouco, né, dessa mentoria espiritual que você me oferece e me brinda, e eu a mentoria mais do empreendedorismo, que já está virando o cabaladorismo, querido. Até falamos junto. A gente é uma dupla realmente sertaneja. Estamos juntos e misturados. Estamos juntos e misturados. É o Mimi e Cocó. Exato. Mas, enfim, para dizer que foi uma alegria enorme ter você aqui no Pós-Fácil. Não, e esse livro já está transformando milhares de vidas, centenas de milhares de vidas. Mas, Rabinovski, você viu aqui que tem uma coisa... Porque tem nomes aqui como Silvio Santos, tem nomes aqui como o Eli Horn, tem nomes aqui como... Eu escutei uma coisa do prefeito, nosso querido Ricardo Nunes, que eu achei muito interessante. Tem nomes fantásticos, histórias extraordinárias, mas não é nada disso que importa. O que importa é que as pessoas se reconheçam e reconheçam uma escola da vida dentro de cada um. Não é a história dos outros, é a nossa história, que tem que ser escrita... É o livro da sua escola. Da sua escola da vida. E aqui, né, essa medalha, esse símbolo, mostra pra que é o homem vitruviano, né, e a árvore da vida, que é esse ciclo virtuoso de renovação, de crescimento, para que a gente possa promover a transformação necessária na mentalidade das pessoas, para que elas entendam que a felicidade realmente é fundamental, necessária e que nós precisamos exercitá-la todos os dias. Que ela ecoe e não egoe. É isso aí, porque eu também aprendi da minha querida que tem um momento na vida que a gente tem que virar a chave do ego para a chave do eco. É verdade. E é isso que a gente está fazendo em compartilhar, em transbordar, em mudar a mentalidade, porque ser feliz é um estilo de vida. E tem pessoas que não aceitam, porque não reconhecem, porque estão na marcha lenta e naquele processo funcional. E nós não estamos nessa vida para ser café morno. A gente é café de hotel. A gente não está em jejum intermitente. A gente é bar, open bar. É verdade. Porque isso faz que a nossa vida seja muito mais interessante. Temos que viver e não sobreviver. É isso aí. Sandra, olha só, que homenagem.
Não tinha pessoa melhor para estar com você aqui nesse encerramento, porque ele falou, a felicidade precede o sucesso. Então, se a Escola da Vida vai ensinar as pessoas a alcançarem o sucesso, tem que ter uma base, que é a felicidade, que é você. É isso aí. E foi isso que me deixou tão emocionada. Né? Agora, maestro, vou pedir uma caminha, porque do meu coração eu quero falar uma coisa que me veio em mente quando ela contou a experiência dela de morte clínica. Deus te escolheu. E quando você foi e você se sentiu num ambiente, eu ainda não estou pronta, mas Deus lhe deu essa degustação para você entender o principal, a semente principal que você está plantando no coração das crianças, no coração de todas as pessoas que a vida surpreende, mas você não deixa isso abalar o sentimento, a mentalidade e a alegria. Deus te mostrou que nossa verdadeira essência é o Espírito. Ele tirou você do seu corpo e te mostrou, essa é a Sandra, a nossa verdadeira essência é a nossa alma. O corpo vai ficar. Não importa se uma pessoa tem uma perna, outra tem duas, outra tem um braço. Isso aqui é a roupa. E eu diria que as almas mais elevadas, as almas mais puras, um corpo perfeito não a suportaria. E Deus lhe deu essa mensagem multissensorial. Te levou e te trouxe. E você está desempenhando essa missão com maestria. Eu só quero te abençoar, junto com Belinovski, que te escolheu para fazer parte aqui da Escola da Vida, para você continuar e não se abalar pelas dificuldades, pelas pedras no caminho e pelo que as pessoas podem falar ou deixar de falar de você, porque as pessoas alegres às vezes, ela quer aparecer. Não, ela tem que aparecer, porque essa é a missão, essa é a razão da existência dela. Então, Belinovski, não tinha escolha melhor. Obrigado por abrilhantar aqui o palco da Arafsani Live Show. E nesse momento só nos resta deixar o convite. Até a próxima edição da Arafsani Live Show! Já vai acabar, já vai acabar. Arafsani Live Show. Já vai acabar, já vai acabar. Arafsani Live Show. Muita alegria pra compartilhar e sabedoria pra vivenciar. Aumenta o volume que o Rabi é show. Arafsani Live Show. Aumenta o volume que a Sandra é show! Arafsani Live Show. Sorria com alegria! Até a próxima, pessoal! Arafsani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Bretol, a sua marca. Biplan Group. Soluções e resultados para os seus negócios. Promove consórcios, realizando sonhos desde 1967. AG Immigration. Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work. Infinitas possibilidades.